Salmo de número 23. Diz assim, a partir do versículo 1, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em veredas, Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oremos, neste momento, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, ó Deus, te bendizemos, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, ó Deus, por todo o teu povo. Te adoramos e te louvamos, ó Deus, te agradecendo pela semana que passou, te agradecendo por mais um dia que o Senhor nos concede hoje. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça em nossas vidas a cada dia. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos por Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador, pois nele nós temos, ó Deus, todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Te louvamos, te agradecemos, te adoramos, ó Deus, por tudo quem tu és. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos pedir que, neste momento, o Senhor nos abençoe grandemente, abençoe a vida de cada um presente aqui conosco, nessa pequena, breve reunião, abençoe cada família, cada irmão, cada irmã, cada criança. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, que o Senhor possa nos dirigir em todas as coisas, Senhor. Nós te pedimos, nos ajude, livra-nos de todo o mal, Senhor, e faz com que o nosso coração, nossa mente, ouça a tua palavra, Senhor, e sejamos edificados e abençoados, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, nós vamos continuar então o devocional semana passada, onde nós paramos, né? Então, para os irmãos que estavam, para aqueles que não estavam também, nós fizemos devocional aqui nesse livro, Senhor Nosso Pastor, um livro da editora Pes, né? Pes, sobre o Salmo 23. Salmo 23. Então, o autor Douglas Macmillan, ele pregou essa série de sermões ou palestras também, né? Era uma conferência, por isso eu digo palestra. Palestra não é a mesma coisa que fazer conferência. Perdão, palestra não é a mesma coisa que sermão, tá? Então, foi mais no estilo de sermão, no caso, né? Eu comentei com os irmãos que o fundador da editora Pes comentou comigo, né, sobre esse evento que ele participou lá no país de Gales. O pregador, esse pastor da Escócia, né, o Douglas Macmillan. E o que é interessante, né, nesse devocional, eu recomendo você ler novamente em família, né? Ler em família, novamente não, ler, né? Nós não lemos, na verdade, né? E recomendo porque é muito interessante devido a esse conteúdo devocional, né? Que ele tem. Muito espiritual, muito edificante, como nós vimos semana passada. E uma coisa que nos chama muita atenção nesse pequeno livro é que o autor do livro, ele era um pastor mesmo de ovelhas, literalmente, né? De ovelhas de verdade, lá nas montanhas, né? Na Escócia, nas terras altas da Escócia. Então, ele sabe muito de ovelha, entende muito de ovelha, do animal mesmo. E ele traz, então, várias coisas nesse livro, várias ilustrações de como é cuidar de ovelhas. Então, ele traz essas ilustrações, esses seus sermões, para ilustrar
essa realidade que está aqui no Salmo 23, que o Senhor, o meu pastor, nada me faltará, e assim por diante. Então, ele torna muito real e muito vivo, né? E o texto das Escrituras, fazendo como o próprio Senhor Jesus fez, que é trazer a realidade, uma realidade que as pessoas conhecem ou conheciam, né? Trazer a Deus para as pessoas usando essas ilustrações do dia a dia. A realidade, a nossa realidade do dia a dia. Isso é muito interessante, né? Muito edificante. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Você lê lá o Sermão da Montanha, não é isso? Mateus 5, 6 e 7. Aqui na primeira parte nós vimos o quê? Nós vimos aqui o tema geral. Nas Escrituras temos esse tema de o Senhor ser o nosso pastor. Nós falamos aqui sobre conhecer as ovelhas, o fato dele conhecer as ovelhas. Falamos aqui quem é o pastor do Salmo. Falamos sobre o bom pastor. Falamos sobre o grande pastor. E falamos do pano de fundo do Salmo 23, a conexão que existe no Salmo 23 com o 22 e o 24. Lembram disso, né? Então, o Salmo 23, Cristo, né? O Senhor, nosso pastor. Salmo 22, nós temos a crucificação de Cristo. Salmo 24, nós temos a glorificação, né? Salmo 24 de Cristo, a exaltação de Cristo. Ali, entrando nos portões da glória, né? Salmo 24. Então, nós que o Salmo, ele está, então, 22 conectado com o Salmo anterior e o posterior, né? Como nós comentamos na semana passada. Então, isso tudo foi o capítulo 1. E agora a gente vai falar do capítulo 2, aqui, com base nesse livreto, né? Como eu comentei com os irmãos, é algo mais no estilo devocional, né? Então, no capítulo 2, vamos ver aqui algumas verdades interessantes, né? Que o autor destaca. Nós vimos semana passada que no Salmo 23 ele faz um paralelo também com João 10. Eu vou ler apenas um versículo aqui de João 10. Acabamos de ler o Salmo 23. Vamos lá em João 10. Vou ler aqui um versículo. Esse capítulo é intitulado como Relacionamento Vivo. Relacionamento. João 10, versículo 27. É um texto muito conhecido, né? Conhecido nosso. João 10, 27. Diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, nós vimos semana passada que Salmo 23 e João 10 estão conectados. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quem é o Senhor? Vimos lá que no hebraico é o tetragrama, né? O nome de Deus. E quando Cristo diz isso, eu sou o bom pastor, as pessoas ouviram e entenderam o quê? Que ele é Deus. Ele está dizendo que ele é Deus. Porque o tetragrama, que é o nome lá no Salmo 23, o nome que está lá no Salmo 23, Cristo atribui a si mesmo, dizendo, eu sou o bom pastor. Né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, as pessoas que ouviram os judeus, ouvindo Cristo falar isso aqui, no Evangelho de João, já entenderam aqui que Jesus estava dizendo o quê? Que ele é Deus, né? Ele é o Senhor. E esse salmo, então, está conectado, Salmo 23, com João 10. João 10, 27. É o versículo que ele destaca aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conheço-as e elas me seguem. Então, no capítulo 22 do Salmo 22, vimos que o pastor foi ferido. Tem um texto lá em Zacarias que diz isso, né? O autor cita aqui: ó espada, desperta contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro. Fere o pastor. Zacarias 13, 7. Então, Zacarias 13, 7 fala isso sobre o pastor sendo ferido. No 23, nós temos o pastor. E no 24, ele ascende aos céus. Mas o principal destaque aqui desse capítulo 2 é o relacionamento do pastor com as suas ovelhas. Uma coisa muito interessante que ele fala aqui no início é o seguinte: são as ovelhas, né, são ovelhas, as pessoas os que seguem Cristo são chamadas de ovelhas, né? E o fato dele possuir ovelhas é que faz dele um pastor. Então, para pensar nisso, né?
É o fato de alguém possuir ovelhas que faz dele um pastor. E é o fato dele possuir pecadores salvos que torna ele um salvador. Então, Cristo é salvador porque ele tem pecadores salvos. Então, isso é uma verdade gloriosa das Escrituras. Cristo é um salvador. Ele veio para salvar, Mateus 1, lembra? Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E isso é uma verdade gloriosa, por quê, irmãos? Porque quer dizer que há salvação, né? Há salvação para nós. Há salvação para a raça humana. Há salvação. Deus providenciou a salvação para o seu povo. Deus providencia essa salvação. Ele só é salvador exatamente porque existem pecadores para serem salvos, não é isso? Lembra que ele disse? Ele veio, que o médico não veio para os sãos, né? Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. É exatamente para isso que ele veio, para essas pessoas. Então, isso nos conforta, porque você diz, olha, mas eu sou tão pecador diante desse Deus tão santo. Exatamente, é por isso que Cristo veio, foi por você que ele veio. Mas eu sou muito pecador, sou um grande pecador. Tá certo, amém. É isso mesmo que a Escritura ensina. E a Escritura apresenta para você o quê? Um grande Salvador. E ele é o maior Salvador do que você consegue ser o maior pecador. Você não é maior que Cristo, o seu pecado. A graça dele é maior que o seu pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, ele é pastor porque ele tem ovelhas. Não é interessante isso? Ovelhas, minhas ovelhas, ele diz. Elas me ouvem, são minhas. O autor aqui destaca algumas coisas interessantes sobre isso, né? Os pastores, eles conhecem suas ovelhas, né? E ele trata delas de maneira muito, né, pessoal, inclusive, suas ovelhas. Ele comenta aqui o fato de alguns sermões, né, de alguns pregadores não serem muito bons, por não mostrar isso, Cristo, assim, nessa realidade tão próxima, né, das pessoas, como eu acabei de comentar, né? E ele traz essas ilustrações aqui no livro com relação ao pastor e ovelha, exatamente para trazer essa edificação, mostrando, né, que o reino de Deus está conectado com as coisas deste mundo, num certo sentido, né? As realidades do dia a dia, né, da vida das pessoas. E há pregadores, ele diz aqui que não faz isso, não traz essa ilustração, né? Não mostra como que a nossa realidade do dia a dia está conectado a esse Senhor, né? Ao nosso Senhor, ao nosso Deus, a esse pastor. E muitas vezes saímos frustrados, né, de um sermão e não tem que ser pregado aí, né? Não tem muito a ver comigo, não tem muito a ver com a minha realidade, não tem nada a ver, né? E ele fala que é dever, então, do pregador trazer isso, trazer Deus para próximo das pessoas. Não está falando de grego, de hebraico, coisas técnicas, não. Mas trazer Deus de maneira simples para as pessoas. Trazer a presença de Deus para as pessoas aprenderem sobre Deus. Martin Lloyd Jones, ele disse que uma das funções da pregação é manifestar a presença de Deus, né, para as pessoas. Tornar Deus presente, né? E isso nós precisamos muito, né, em nossos dias. Né? Ele diz isso aqui, então, né, no início, na introdução. E depois ele trata da perspectiva do pastor, as minhas ovelhas. Quando ele diz isso aqui, as minhas ovelhas, né, o que significa isso? O homem, o ser humano, desde lá do Éden, quer ser autônomo, né? Independente de Deus, quer negar a soberania de Deus, quer negar o senhorio do Criador, né, sobre a sua criação. E Jesus, quando ele vem, ele chega e diz isso para restaurar isso que o homem perdeu com o pecado, dizendo: minhas ovelhas são minhas. Então, ele tem um domínio, né, ele tem um senhorio sobre aqueles, sobre tudo, na verdade, né, o seu domínio e senhorio, como diz lá no final do Evangelho de Mateus, mas aqui especialmente pelas suas ovelhas. Então, aqueles que seguem Cristo, confessam a Cristo, eles são suas ovelhas. E você precisa reconhecer isso, esse domínio e o senhorio de Cristo. Ele diz claramente: quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Você precisa reconhecer isso. Precisamos entender isso, que Cristo, ele tem ovelhas, ele é Senhor, ele é o dono delas, né? E isso, na verdade, é algo maravilhoso quando ele diz isso, né? E aí você pode pensar, né?
significa isso? O porquê que Cristo tem essa autoridade sobre as ovelhas? De onde veio isso, né? O autor aqui dá alguns motivos. Primeiro, por exemplo, é que essas ovelhas foram presentes do Pai para ele. O Senhor Jesus recebeu esse presente, são as ovelhas, as suas ovelhas, né? E isso, lá, os irmãos conhecem Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Você vai pegando esse texto de Efésios, vai tentar entender. Temos ali um mistério, né, da eternidade, quando Deus escolheu salvar para si um povo, e ele fez isso como? Segundo, diz lá o texto, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua vontade, segundo o seu prazer, né? E ele fez isso. Ele ele salva, né, os seus eleitos por meio de Cristo Jesus. E, e ele faz o seguinte, ele concede lá na eternidade, nesse concerto, ou nessa aliança, dentro da Trindade, ficou acertado o quê? Que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, viria ao mundo, né, para morrer pelos pecadores, para salvá-los, e eles seriam dados ao seu Pai. Está lá em Hebreus, né? Essa é a sua recompensa também pelo seu sofrimento, né? Então, elas foram dadas a Cristo pelo Pai. Há muitas passagens bíblicas que mostram isso, né? Como lá em João 17, né? Eu tenho guardado aqueles que tu me deste. Daqueles que tu me deste, só um se perdeu, que é o filho da perdição, Judas, né? Então, Cristo se refere aos seus discípulos como aqueles que tu me destes. Então, você foi dado, a ovelha é dada, o Pai dá a Cristo. Isso é muito interessante, irmãos. Eu vou ler aqui um trecho que eu achei interessante de destacar, do livro com os irmãos. Olha o que o autor diz. Eu achei por bem, né, ler o texto, esse parágrafo aqui com os irmãos, para eles entenderem bem o que significa isso. Olha o que ele diz. Tenho várias Bíblias na minha sala de estudos. Uma está muito velha, rasgada e esfarrapada. E, no entanto, nunca jogo fora. Por quê? Não é porque tenho alguma estranha ou supersticiosa apreensão sobre jogar fora Bíblias velhas, mas guardo-a porque foi um presente do meu pai. Eu guardo as minhas Bíblias velhas, a minha Bíblia velha, porque foi um presente do meu pai. Ele me fez presente dela 2 dias depois da minha conversão. Depois da conversão dele. Fui convertido no dia 14 de junho de 1955. E sei que meu pai tinha orado por mim por longos anos. Costumava me levantar na primavera às 3:30 da madrugada, às vezes 2:30 da madrugada, para ir às colinas. Meu pai estava envelhecendo naquela época, ficando surdo. Ele dormia lá embaixo, nas partes do fundo da casa, perto da porta por onde eu tinha que sair. Quando eu ia às colinas, às vezes depois de noites, sobre as quais eu nem falaria agora, ouviria meu pai orando. E ouviria mencionando cada um dos seus 6 filhos a Deus. Eu sabia que meu pai estava orando por mim. No dia 16 de junho, 2 dias após a minha conversão, ele me deu uma Bíblia, na qual ele tinha escrito: de um pai que ama e ora porque ama. Essa Bíblia é preciosa para mim, porque nela vejo o amor que meu pai tinha por mim. Então, por isso que eu não jogo fora essa Bíblia, né? Então, ela é especial. Então, às vezes pode ter algo que você recebeu de alguém, né? Pai, do avô, não sei, um presente de alguém, da mãe, da família. Você guarda porque você aprecia, às vezes não é só o objeto em si, mas a pessoa que deu esse presente, não é isso? Então, ele diz assim ainda: creio que cada indivíduo do povo, do seu povo, do povo de Deus, é precioso para Cristo. Por quê? Por quê? Cada pecador, cada ser humano, cada um é precioso, né? Por quê? Porque foi o presente do Pai para ele.
o presente do Pai. Ele olha para você, mas não sente o que você sente a respeito de si mesmo. Então, ele não sente, você pode sentir-se muito pequeno, muito fraco, muito pecador, e você se sente tão indigno, você se sente que não é amado ou não é digno de ser amado, mas você se sente como uma Bíblia velha, né? Um presente esfarrapado, um presente velho, um pecador. Contudo, o que que o Senhor vê? O que que o Senhor Jesus vê quando olha para você? Ele vê o amor do Pai. Ele vê como o presente que foi dado. Eu tenho guardado as ovelhas que tu me deste. Eu tenho guardado, ele diz lá em João 17. Então, note que é um presente, né? E isso torna... já para pensar nisso, é muito interessante. Uma vez eu vi um pastor fazendo essa ilustração. Ele falou o seguinte, imagine aqui uma caneta. Eu tenho uma caneta aqui na minha mão e eu falo para você que ela custa R$ 5, por exemplo. Eu nem sei o preço da caneta, mas eu estou chutando. Um preço mais assim, R$ 5, caneta boa, e você pode pensar, bom preço, né? Se eu te falar que ela custa R$ 10.000, uma caneta, né? Será que essa caneta aqui, ó, imagine uma caneta, R$ 10.000, será que ela tem esse valor? Essa caneta? Será? Eu falo, não, isso é loucura, claro que não. Mas eu vou e falo para você, ó, só que essa caneta aqui, ó, foi a mesma caneta que o John Bunyan usou para escrever o livro Peregrino. Será que vai valer mais que R$ 5? Com certeza, né? Ou essa caneta foi usada pelo apóstolo Paulo para escrever suas epístolas. Olha que valor teria essa caneta, né? Não é isso? Agora, por que você é valioso para Cristo, né? Para Deus? Por que a igreja é valiosa para Ele? Por causa do dono. É por causa do dono. Do dono, do Senhor. Então, as ovelhas são valiosas. Por quê? Porque o dono é o Senhor Jesus. As minhas ovelhas. Então, o dono faz toda a diferença, não é isso? E é isso que ele nos diz aqui bem no início. É o presente do Pai. Então, ele tem todo o direito de dizer minhas ovelhas, porque ele ganhou esse presente do Pai. Mas também tem uma outra linguagem que as Escrituras ensinam, que não é apenas um presente, mas também ele as comprou, né? Isso está em 1 Pedro, eu vou ler aqui com os irmãos. 1 Pedro, se puderem abrir. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18. Texto também conhecido, não é, os irmãos? Diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, veja, nós falamos na semana passada, né, que Cristo é o pastor e, ao mesmo tempo, ele é um cordeiro que apacenta as suas ovelhas, como está no Apocalipse, né? Então, ao mesmo tempo que ele recebe do Pai um presente, ele, ao mesmo tempo, também comprou, esse é o significado da palavra redenção, né? E ele compra com o seu sangue. Então, imagina que lá no céu, falando hipoteticamente, poderia ter coisas gloriosas lá, né? Pedras preciosas, ouro, né? E assim por diante. Muito mais que Salomão teve, né? Eu sonhou ter. Ele poderia usar tudo isso, né? Para comprar o seu povo. Mas, como diz o salmista, a redenção da alma deles é caríssima e sem cessaria para sempre a tentativa. Não tem como comprar com qualquer outra coisa almas, né, de pessoas. Não tem como, é impossível. É apenas com o seu sangue. Então, veja o preço que foi pago por seu sangue. Então, ele cuida de você e ele te ama. Por quê? Porque ele derramou o seu sangue. Por isso que ele cuida das suas ovelhas. Ele derramou o seu próprio sangue para comprá-las.
E você pensa, isso é uma realidade muito além da nossa imaginação, irmão. Muito além. Você para pensar nisso? O que é derramar? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo, encarnado, ele morrer na cruz, derramar o seu sangue por causa de pecadores. Como eu comentei no outro dia, ou foi no estudo, não lembro, lá em Efésios 3, Paulo diz que os anjos ficam estupefatos, maravilhados, quando eles compreendem essa realidade, que Cristo, o Senhor, resolveu salvar pecadores. O Senhor Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém, na verdade, não é? Ele é Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele é completo em si mesmo, ele não deve nada a ninguém, mas ele escolheu enviar o seu filho. E Cristo mesmo deu sua própria vida, como vimos também na semana passada. Ele disse: ninguém atira de mim, eu entrego a minha própria vida, depois tomo ela de volta, né? Tomo ela para mim novamente. Ou seja, ele comprou com seu sangue. Esse derramar do sangue de Cristo, irmãos, é uma coisa que foge da nossa compreensão. Você pode meditar nisso, que pela eternidade a gente não vai entender nunca. Vou dar só uma ideia para você refletir. Já parou para pensar que o sofrimento no inferno, ele é eterno, certo? Né? Nós sabemos isso, né? A Bíblia diz isso. E as pessoas que estão lá, que estarão lá para sempre, sofrerão uma uma justa, melhor dizendo, uma justa punição por toda a eternidade. Eles são pecadores, né? E ainda continuarão pecando, né? Como alguns teólogos dizem lá, por toda a eternidade contra Deus. Para sempre. E se olha para Cristo, Cristo sofreu poucas horas na cruz, né? E foi suficiente para expiar o pecado, né? Por quê? Por causa do seu sangue, por causa de quem ele é. Ninguém se compara a ele. Ele não sofreu, cada pessoa no inferno vai sofrer, cada um pelos seus próprios pecados. Cristo sofreu por uma multidão sem número. A diferença é muito grande, né? Muito grande. Essas pessoas no inferno sofrerão culpadas, sabendo que são culpadas. Cristo sofreu inocentemente. Já foi acusado na sua vida de coisa que você não fez? Como é dolorido, como é terrível? Foi o que Cristo sofreu na cruz. Então é incomparável, não tem como você comparar qualquer sofrimento humano com o sofrimento de Cristo na cruz. Então, não é uma coisa pequena, é uma coisa gigantesca, irmão, uma coisa enorme. Então, essa obra que foi feita na cruz é uma coisa, é uma obra que satisfaz um Deus infinito. Porque ele diz, ele verá, lá em Isaías, lembra? Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele ficará satisfeito. Lembra que Agostinho diz, né, que nós só encontramos o descanso só em Deus, a nossa alma, porque é só nele, né, que nós nos descansamos, porque nós somos feitos para ele, não é isso? Só nele que nós temos a satisfação. E lá Isaías, Cristo satisfez um Deus infinito. Se Cristo com seu sacrifício satisfez um Deus infinito, quanto mais você é uma criatura finita, ele pode satisfazer, né? Quanto mais você. Então, esse é um pouquinho do que você pode pensar e refletir do que significa Cristo derramando o seu sangue para salvar pecadores. Irmãos, é algo muito além da nossa compreensão. Muito além. Muito além. Então, ele comprou essas ovelhas com o seu sangue. E aí, não ouse dizer que Deus não te ama, que Deus, né? Deus não nos ama, ou que Deus não cuida de você. Se você é ovelha dele, ele já deu o seu próprio filho. Como que ele vai negar as outras coisas, diz o apóstolo Paulo? É impossível. É impossível. Ele já deu o seu tudo, né? A si mesmo por nós. Não tem como ele não cuidar da sua vida. Todo o restante, né? Por isso ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, porque o mais importante já foi feito, foi a obra da redenção. Então, essas ovelhas foram compradas por sangue, pelo seu próprio sangue, porque elas são preciosas, preciosas para ele. Depois o autor diz ainda que as ovelhas, elas são nascidas no meio do rebanho, nascidas no rebanho, né? Então, isso fala bastante aqui que as ovelhas nascem no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio da pregação da palavra, na leitura da palavra.
E a importância, então, das ovelhas comunicarem com as outras, né? O próprio evangelho, né? Porque elas nascem, né? No rebanho, né? Já parou pra pensar nisso? É interessante isso, né? Lá no Salmo 16, o salmista fala assim: os santos que existem na terra, eles são todo o meu prazer. As ovelhas, né, nascem entre as ovelhas, elas amam, elas gostam de estar entre as ovelhas, né? Isso é muito interessante também. E algumas pessoas, ele diz aqui, podem dizer, mas olha, eu não sei quando foi que eu nasci de novo, eu não sei quando foi que eu me converti, eu não sei qual foi o rebanho, mas isso não importa, o importante é que você está no rebanho. O importante é que você é uma ovelha, né? O importante é que você está seguindo ele e ele conhece, ele te conhece, ele diz, eu as conheço, eu conheço as minhas ovelhas. Aí o autor ele dá aqui um exemplo muito interessante sobre Cristo conhecer as ovelhas. Ele fala que uma vez conversando com um certo pastor que tinha vendido os seus cordeirinhos, né? Ele estava passeando em algum lugar, tinha ficado triste porque ele tinha vendido os seus cordeirinhos, e ele passando por um determinado local, ele viu 3.000 cordeirinhos ali, 3.000, numa região, num campo. E ele disse, olha lá, ele falou assim, ele conversando com o próprio pregador, ele disse assim, Douglas, né, o nome do pregador, ele disse assim, olha Douglas, eu vi os meus cordeirinhos ali num lugar, num campo, né? Ele ficou pensando, mas como ele sabia que os cordeirinhos dele estavam em meio a 3.000 ali, né? Como? Como? Porque não havia marca nas orelhas dos animais, né? Não havia uma marca assim ali de nascença, não havia. Como que ele conhece? O Douglas aqui, que foi pastor de ovelhas, ele disse, é normal isso para um pastor. O pastor conhece as ovelhas, os cordeirinhos que nasceram no rebanho. Ele conhece. A gente olha assim as ovelhas, um montão lá, os animais, né, de animais, a gente pensa, é tudo igual, tudo ali parecido, né? Mas, na verdade, o pastor que pastoreia, ele conhece elas. Ele sabe, ele identifica. E no meio de 3.000, ele viu seus pequenos cordeirinhos lá no meio desses 3.000. Por quê? Porque ele conhece as suas ovelhas. Ele diz assim, com Cristo. Você olha para você aí numa multidão, né? Dentro de uma igreja, ou pensa no mundo. Pensa no mundo. Quantos cristãos aí no Brasil, no mundo, o mundo afora? Quantos milhões de pessoas, né? Professam o nome de Cristo? Muita gente. Mas ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. A gente conhece, ele conhece você no meio da multidão. Conhece você, Salmo 139. Por detrás, por diante. Nem a palavra chegou à minha boca ainda, ele já conhece toda. Não tem como se esconder dele. Ele conhece as suas ovelhas. Ele as chama e ele as segue. Então, nesse relacionamento do pastor com as ovelhas, há então esse conhecimento íntimo, né? E assim é, de fato, com Cristo. Ele conhece você. Ele conhece toda a sua vida. Ele conhece, por exemplo, os pecados que você cometeu, o que você comete. Sabe por que ele conhece? Porque ele carregou cada um deles na cruz. Ele conhece. Cada um deles foi carregado por ele. Pagou o preço por cada um deles. Ele conhece o seu pecado mais do que você mesmo conhece, mais do que você mesmo conhece. Ele conhece o preço que foi pago, ele conhece lá tudo, né? Foi feito, realizado por cada um dos seus pecados, não só dos que você cometeu, ou que comete, e ainda irá cometer. Ele se entregou sabendo de tudo isso por você, e ele conhece as suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Irmão, isso é maravilhoso, né? E ele cuida de você, ele cuida da sua vida, né? O autor conta aqui que um certo dia ele estava de longe observando algumas ovelhas, um grupo grande de ovelhas, um rebanho grande de ovelhas, e havia muitas raposas lá, sabe? Raposas que atacavam as ovelhas. Uma vez chegou a perder cerca de 300 cordeiros para raposas, né? Para fazer raposas. E aí, teve um dia que ele falou que ele ficou olhando as raposas fazendo quase igual o cachorro faz, né? Os cachorros faziam cuidando das ovelhas. Os cachorros vão lá, guiam as ovelhas, né? Então, ele viu uma raposa fazendo isso. Ele estava bem longe,
uma montanha observando, e a ovelha ali, uma raposa estava encurralando as ovelhas para matá-las, né, no caso. E elas começaram a ficar assustadas, as ovelhas. Começaram ali a ficar desesperadas, né, as ovelhas, e a raposa estava ali, já pronta para atacar. E ele estava de longe, o pastor ele estava só observando, apenas observando, ele falou. Quando ele percebeu, então, que a raposa ia fazer algo mais grave assim, ele colocou 2 dedos na boca e fez um assovio bem alto. A raposa correu na hora, fugiu na hora. Então ele diz assim, que é isso que Deus faz quando pastoreia o seu povo. Ele está sempre te observando, está sempre te guiando. Você acha que Deus não está vendo, que Deus está longe, que Deus, né, está bem distante. Isso não existe, irmão, na realidade do cristão, irmão, não existe isso. Cristo está perto, o Senhor está contigo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitas vezes ele deixa ali uma situação acontecer, mas basta um assovio, basta um estalar de dedos, e todos os inimigos seus podem ser dispersos. Todos os inimigos da igreja podem ser dispersos. É assim que ele cuida, ele está sempre de olho nas ovelhas, sempre de olho. Ele pagou um preço tão caro, você acha que ele não guardaria? Você já comprou uma coisa que você queria muito? Uma coisa nova que você guarda? Ou que você ganhou um presente, né? Que você ganhou, você guarda de um jeito que não tem como perder aquele objeto. Imagine a ovelha, né? Imagine as ovelhas de Cristo. Não tem como. Ele lida com cada uma do seu jeito e ele as pastoreia, né? Cada uma. Ele conhece as suas ovelhas. Então, essa é a perspectiva do pastor. O pastor diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Elas me seguem. E essa é a perspectiva do pastor. E agora, por último, irmãos, a perspectiva da ovelha. O que a ovelha faz em relação a um pastor? Aqui no texto de João 10 fica claro, né? Essas ovelhas ouvem a voz. Elas ouvem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. Isso é muito interessante, é muito importante. Ele diz que o significado da palavra aqui, na língua original, não é apenas ouvir um ruído ou um barulho, mas é um ouvir com entendimento, não é um ruído qualquer. Você sabe que existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Então, você pode ouvir, por exemplo, você está fazendo algo, trabalhando, você escutou, ouviu, melhor dizendo, um barulho, né? O cachorro latiu, o vizinho, sei lá. Alguém fez um barulho, você ouviu. Mas também existe o ouvir com atenção, né? Que nós chamamos em português de escutar. É quando você dá atenção. Esse ouvir aqui, é esse sentido que é no João 10. É esse De sentido. atender, né? De Isso, atender. exatamente. E ela compreende e ela vai. Não é só um ruído, né? É interessante isso, porque ele vai dar um exemplo aqui sobre isso, né? Existe um entendimento, né? A ovelha tem um entendimento de que é o pastor que está falando. Ele vai dar um exemplo aqui bem interessante. Ele diz o seguinte, que esse pastor, quando ele era pastor de ovelhas também, né? Ele foi para um outro lugar estudar, fazer um curso, se eu não me engano, foi exatamente seminário mesmo. Ele foi estudar em um certo lugar e ele tinha as ovelhas, deixou as ovelhas com o irmão dele. Olha o que aconteceu. Interessante isso, né? E ele ficou fora por um tempo, alguns meses, e nasceram alguns cordeiros quando ele estava fora. Os cordeirinhos nasceram, né? E aí o irmão dele cuidou desses cordeirinhos, estava cuidando das ovelhas e dos cordeirinhos também. E aí, quando ele voltou, né? Quando ele voltou, ele disse assim, olha, eu vou lá para minha casa para ver as minhas ovelhas, né? Aí ele falou que o irmão dele tinha deixado os cordeirinhos num parque lá, por um mês mais ou menos já estava alimentando eles, né? Ele falou, vou lá ver as ovelhas, ver os cordeirinhos, né? Vou lá com você para alimentar as ovelhas. E aí, quando ele chegou lá, ele pensou, agora eu vou chamar elas, né? Quando ele chamou,
Nenhum respondeu. Nenhum levantou, nem a cabeça levantou. Ele chamou as ovelhas, nenhuma delas respondeu, nenhum cordeirinho. Não fez reação nenhuma. Nada. Ele tentou, chamou de novo e nada. Aí ele falou para o irmão dele, é melhor você chamar. É melhor você chamar as ovelhas. Aí ele chamou. Só que ele disse o seguinte, a minha voz e a voz do meu irmão é muito parecida, ele disse. As pessoas, por exemplo, os parentes, os vizinhos, amigos, até confundiam as vozes dos dois. A voz é muito parecida. Mas, quando o irmão dele chamou, as ovelhas, os cordeirinhos, todos vieram. Todos vieram. Quando ele chamou, não veio nenhum. Né? Não é interessante isso? Mas é uma voz parecida, só que a voz dele, para as ovelhas, era só um ruído, não era nada. Mas quando o irmão chamava, só que do mesmo jeito, só que essa voz, as ovelhas reconheciam, eles vinham, opa, hora de comer, né? Vamos lá comer. Elas foram. Quando ele chamou, não foi nenhuma, né? Por quê? Porque as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, disse o Senhor Jesus. Irmãos, isso é algo assim maravilhoso, né? Nós vimos isso pela manhã, que o espírito, né? O homem natural não entende as coisas de Deus. Não entende, o homem natural não entende. Para você ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Cristo nesse sentido aqui, as ovelhas, você precisa nascer de novo. Alguém precisa, de fato, nascer de novo. É algo espiritual, irmão. É algo espiritual, é um novo nascimento, é a regeneração. Né? Para você poder ouvir a voz dele realmente, né? De Cristo, e seguir. Né? Inclusive, ele dá até um exemplo aqui de quando, antes da sua conversão, ele falou que conhecia uns pregadores lá na Escócia, e os pregadores falavam, você tem que vir a Cristo, você tem que arrepender-se, crer. Eu falava, não, isso não tem sentido nenhum para mim, isso. O que significa isso, né? Não tem sentido. Consegue lembrar disso também, em algum momento na sua conversão? De você ouvir alguém pregando ou ler as escrituras, não faz o menor sentido para você, né? Não faz nada, parece que você está aqui cego, você não, surdo, você não escuta, né? E de repente acontece algo que agora você passa a ouvir e entender o evangelho, né? Como, começando com o irmão William, ele comentou, né? Agora eu sei que antes eu era cego, agora eu vejo. Eu consigo agora entender, eu consigo entender e perceber a voz desse Senhor. E se você passa um tempo sem ouvir uma boa pregação da palavra, sem ler as escrituras, sem meditar, você sente falta disso, você sente falta desse alimento espiritual. Você sente falta do genuíno leite espiritual. Você sente falta, você quer se alimentar, você quer ser apacentado, você quer Falta brasa, receber. né? Oi, irmão. Falta brasa. Falta, né? Falta brasa para servir o pão quentinho, né? O alimento quente. Falta mesmo, né? Nós precisamos disso. Então, a ovelha, ela entende, ela ouve essa voz, ela consegue distinguir a voz de Cristo e ela passa, então, a seguir esse Senhor, né? O Cristo Senão Jesus. a ovelha morre de frio. Exatamente. O frio, né? O rei de frio. Precisa de calor, precisa de brasas, né? Então, isso é muito importante, isso é muito interessante saber. As ovelhas ouvem a voz de Cristo. Você ouve a voz de Cristo? Você escuta o seu relacionamento com Ele, a voz de Cristo? Você ouve Ele falando contigo quando lê as Escrituras, através da vida de um irmão, né? Nós escutamos a voz dele. Nós identificamos, nós entendemos Cristo. Cristo está falando com o seu povo. Isso é maravilhoso, irmão. E a pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue entender. Outro dia eu vi numa rede social alguém comentando sobre os sofrimentos, né, de cristãos atualmente, na China, outros países onde há perseguição. E alguém lá que não é cristão fez um comentário assim, né? Eu não entendo, os cristãos parece que gostam do sofrimento. Eu não entendo, não entendo o cristão. E realmente, você não entende mesmo, né? Você não nasceu de novo, você não vai entender. Ele estava querendo dizer assim, como que você vai lá morar, viver num país desse, você é missionário, ou não sei, você vai abrir mão de tudo para seguir Cristo, porque tem que abrir mão literalmente de muita coisa nos países, ainda hoje, nossos dias, para seguir Cristo, não é? E a pessoa fala, eu não entendo por que os cristãos fazem isso. Realmente, não entende mesmo, é loucura, né? O evangelho é loucura mesmo para aqueles que perecem, né?
Ele não nasceu, ele não entende a voz de Cristo, ele não escuta a voz de Cristo. Ele não entende mesmo. Mas as ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas me seguem. Jamais perecerão, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, ele diz. Então, veja que as ovelhas ouvem a voz dele e seguem, enquanto os bodes não, né? Bode, o ímpio não escuta, mas as ovelhas sim. Isso é maravilhoso, né? Mostra esse relacionamento do pastor com as suas ovelhas. E ele dá para essas ovelhas uma identidade. Quando ele diz isso, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas começam a entender quem elas são, ela tem uma identidade. Isso é impressionante, porque é isso que as pessoas mais estão procurando no nosso dia, não é isso, irmão? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? As pessoas estão sem identidade. Sem identidade. Procuram aí fazer parte de algum grupo, né? Pode ser até grupo religioso ou não, essas tribos aí, né? Que muitos jovens possam fazer parte, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê, porque todo mundo quer ter uma identidade. Nós queremos ser identificados, não apenas como um número lá no censo, né? Ou apenas como objetos. Nós temos uma identidade, você tem uma identidade. E quando Cristo chama você, você faz parte desse rebanho, sendo uma ovelha dele, agora você tem uma identidade. Você é uma ovelha de Cristo. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Você diz, eu sigo a Cristo. Porque agora eu sei quem eu sou. Agora eu tenho uma identidade. Quem eu sou? Eu sou uma ovelha. Eu sou alguém resgatado pelo sangue de Cristo. Comprado. Eu fui um presente dado pelo Pai a Cristo. Então, elas passam a seguir a Cristo. Né? Elas passam a seguir o pastor. Seguir o pastor é algo extremamente importante. Você segue a Cristo? É uma característica da verdadeira identidade da ovelha. Ela obedece o pastor, ela reconhece o senhorio dele e elas seguem ele. Né? E ele também dá para essas ovelhas não só identidade, mas também uma direção. Ele as dirige. Né? Ela as dirige. Não é você que dirige qualquer coisa aqui. O autor faz a seguinte pergunta interessante. Acaso vocês já viram um iate rebocando um barquinho para fora do porto? Quando começa, o barquinho parece não ter muita conexão com o barco maior. Há um longo cabo de reboque, o barquinho fica só balançando para lá e para cá. Parece que esse é o começo da caminhada cristã. É uma coisa no começo, é uma coisa, né? Mas depois o que acontece? Quando ele começa a se mover, você vê o barquinho movendo-se e seguindo. Né? O que está acontecendo? Ele está agora na direção, sob a direção de um outro poder. Ele está sendo motivado, ele está sendo levado, e é isso que acontece com o cristão. Quando ele segue a Cristo. Ele está sendo levado, ele está sendo guiado agora, né? Ele tem uma direção agora, tem um norte. Imagine um barco gigantesco, né? Puxando um barquinho. Cristo é o próprio Deus encarnado, nós somos pecadores, somos criaturas, e ele nos guia, ele nos dirige pelo seu poder, pelo seu senhorio. E, por último, ele dá um destino para essas ovelhas, um destino final. Né? Os irmãos lembram lá do Salmo 24 que falamos, né? Semana passada, né? Quem vai adentrar os portões da glória? Né? Quem pode subir, melhor dizendo, a esse Monte Santo? Quem? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, e ali nós vemos que somente Cristo é assim, né? Só Cristo poderia, então, entrar na glória. Pessoal, ele é perfeito, nós não somos perfeitos. Mas depois ele diz o seguinte, tal é a geração daqueles que o buscam. Né? Como que pode isso? O salmista está falando de várias pessoas ou está falando de Cristo, de uma pessoa só? Na verdade, está falando dos dois, né? Dos dois. Está falando de Cristo, que adentra os céus, e ele traz consigo uma multidão. Essa multidão de ovelhas são limpas de coração, são puros de coração, limpos de mãos também? Nós somos? Será que o povo de Deus é? O povo de Deus é santo? Sim. Sim. Algumas pessoas acham estranho, né? Se você chegar para um cristão, até você mesmo pode pensar nisso. Se alguém perguntar para você, você é santo? Você é santo? Qual a sua resposta, né? Eu não sou santo. É aquela visão católica romana que santo é alguém lá quase perfeito, né? Que fez milagres no passado, esse é o santo. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia lá em Coríntios, né?
uma das piores igrejas lá do Novo Testamento, Paulo chama eles de santos, né? E se você não é santo, você não vai entrar no céu, você não é salvo. Então, mas de acordo com o Salmo 24, por quê eles podem entrar também na glória? Porque eles vão na justiça do grande pastor, na pureza, na santidade, na perfeição desse pastor, que é perfeito em tudo. Ele imputa a nós a sua perfeição, a sua justiça, e nós passamos também a ser considerados como tais na presença de Deus o Pai, e assim você pode entrar na glória. Então, os portões celestiais, né, se abrem, abrir, ó, portais eternos para que entre o Rei da Glória. Ele entra, mas ele traz consigo uma multidão de salvos. Ele dá um destino para essas ovelhas. Essas ovelhas serão suas para sempre. Jamais perecerão. Elas serão guiadas. Salmo 73, eu gosto desse salmo, eu vou ler aqui. Salmo 73. O autor aqui não cita, mas eu achei ele interessante. Ele fala desse destino, né? Salmo 73 fala do salmista sendo tentado a invejar, né? Invejar o ímpio, porque o ímpio estava próspero, o ímpio estava prosperando, e ele fala várias coisas aqui, né? Que o ímpio, se você pegar o versículo 1 do Salmo, na verdade, ele é a conclusão do Salmo. A conclusão do Salmo é o versículo 1. Diz assim, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, bom para com os ímpios de coração. Essa é a conclusão do Salmo. Como assim a conclusão? Porque ele vai começar a relatar. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque ele vai dizer, eu invejava os ímpios. Invejei os ímpios. Até que ele entendeu o fim deles. Ele vai dizer, né? Que ele entendeu o fim dos ímpios, no versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles, o fim do ímpio. Eu entendi. Aí ele foi curado quando ele entrou na presença de Deus. Essa inveja da prosperidade dos ímpios. E aí ele vai falando várias coisas, aí no versículo 24, tá aqui o versículo, que é maravilhoso, né? Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Perdão, vou ler o anterior, 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustenta pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Bem, esse texto aqui é muito rico, daria para falar muitas coisas, mas nós não estamos falando sobre ele hoje. Mas veja bem, guiar-me-ás com o teu conselho e me receberás na glória. É isso que ele faz com suas ovelhas, vai guiá-las e depois receberá elas, né, na glória. E depois de todo esse conflito que ele teve consigo mesmo, invejando os ímpios, qual é a conclusão? É o versículo 1. Realmente Deus é bom. Deus é bom para o seu povo. Deus é bom para Israel. Eu que não entendia, né, a situação dos ímpios diante de Deus. Agora eu estou entendendo. Eu entendi quando eu adentrei no santuário de Deus. Eu entendi o fim do ímpio. Eu entendi. E entendi o quê? Que o Senhor é a minha porção. Entendi que é Ele que me guia pela sua destra, pela sua mão direita, e depois me recebe na glória. Esse é o destino das ovelhas de Cristo. Elas foram compradas por Ele de tal maneira que elas para sempre pertencem a Ele. Ele diz lá, né, em João 10, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Porque ele ganhou como presente do Pai, e porque ele recebeu, ele comprou também com o seu sangue. Não apenas ele ganhou, mas também ele comprou. Então, você vê aí a heresia, né? O absurdo daqueles que dizem que as ovelhas podem perecer. As ovelhas podem perder essa salvação? Como? Como? Se um sangue tão precioso foi derramado na cruz, e a salvação não daria certo? Como é possível isso? Não é possível, porque ele garante. E nenhuma sequer pode se perder, nenhuma. Ele conhece cada uma por nome. Ele chama você pelo seu nome, ele conhece tudo. Salmo 139. Né? Só você meditar. A esposa de Cristo não sofre divórcio. Isso, perfeito. Salmo 139, deixa claro, ele conhece o meu caminhar, o meu deitar, ele conhece tudo. Ele te conhece. Então, aqui eu concluo, então, o capítulo 2. É um resumo que eu estou dando para os irmãos, é claro. Então,
Você pode comprar se quiser, para ler em família, é maravilhoso, uma recomendação, não é que você é obrigado, tá? Para participar aqui conosco, mas é maravilhoso, né? O que ele fala. É realmente um livro muito devocional que nos faz meditar realmente na nossa posição de ovelhas e Cristo como um pastor. Veja, irmãos, como é maravilhoso, como nós nos sentimos tão pequenos, tão fracos, né? Tão pecadores muitas vezes diante de um Deus tão grande, tão santo. Nós olhamos para nós, não vemos valor nenhum, e nós não temos mesmo valor nenhum em nós mesmos. Mas não significa que você não tenha para Deus em Cristo Jesus. Você tem. Então, em Cristo Jesus, você foi comprado, você pertence a Ele e você é muito valioso. Você é muito valiosa para Deus. Muito. Se não fosse, não jamais derramaria o seu sangue. Eu já vi pastor pregar, dizer heresias assim, se Deus pode tudo, Deus podia nos salvar sem Cristo se Ele quisesse. Bem, dizer isso é ferir os atributos de Deus, fazer isso, na verdade, né? Porque, assim, o que significa o sofrimento na cruz? Algo inimaginável. Se pudesse ter sido de outro jeito, eu acredito que o outro jeito teria sido feito. É porque não tem outro jeito. É por isso que ele morreu na cruz, porque é o único jeito. É o único jeito, foi derramar o seu precioso sangue. Não teria outro jeito de comprar e adquirir essas ovelhas. E você pertence a Ele. Você é precioso, preciosa para Ele. Aí a pergunta, né? Você ouve? Você está ouvindo essa voz? Você está ouvindo essa voz? Você lê as Escrituras, você ora, você realiza, né? Atividades aí da vida cristã, culto em família, né? Etc. Você ouve a voz de Cristo? Você está ouvindo? Somente as ovelhas dele conseguem ouvir. Somente as ovelhas. Então, se você ouve, porque você é dele, você pode dizer: eu sou do meu amado e ele é meu. Ele é o meu pastor. E ele diz: você é minha ovelha. Você pertence a ele. Nada pode tirar você das mãos dele. Nada. Irmãos, que glorioso, né? Salmo 23 é maravilhoso. As verdades das Escrituras, né? Então, nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos fazer uma oração. Nós encerramos agora. E depois que nós encerrarmos, a gente vai cantar um salmo. Ok? A gente vai cantar um salmo. Aí eu vou falar para os irmãos como a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer, né? Quando terminamos as orações, né? Vou pedir então para algum irmão orar. Pedir para o irmão William fazer uma oração. Pode ser? Irmão William. E também vou pedir para o irmão Anderson fazer oração. E se o irmão Edson puder fazer uma oração, agradeço também. Não se preocupe aí com qualquer ruído, viu, irmão? Você pode fazer uma oração também, se você puder. Se puder, tá bom? Não se sinta constrangido. Então, oremos, Senhor, neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso bendito e amado Pai, a quem por grande privilégio nós podemos chamar de Pai por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor, pastor das nossas almas. Senhor, queremos te agradecer por tua palavra, fielmente ministrada por teu servo, que o Senhor continue o abençoando e toda a sua família, que o Senhor abençoe a cada um de nós que aqui se encontra e também daqueles que não puderam estar aqui conosco. Amado Deus, que o Senhor possa nos dar a cada dia mais a capacidade de te ouvirmos, de, de percebermos cada detalhe que o Senhor nos fala no dia a dia e que muitas vezes nós não percebemos, Senhor. Porque, embora resgatados pelo teu santo nome, o Senhor, nós pedimos que o nosso ouvir seja ampliado. Porque muitas vezes, Senhor Deus, por causa da frieza do pecado, por causa das circunstâncias, o pecado nos envelhece e nós tendemos a ficar deficientes auditivos. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, renove o nosso coração,
que o nosso coração possa ser a cada dia mais, Senhor Deus, como um coração de menino, que é atento a tudo o que se passa em volta, Senhor. Que como crianças, Senhor Deus, como crianças espirituais, possamos perceber as sutilezas da vida, porque é o que tu ensinas, que sejamos como meninos, Senhor Deus. Embora maduros na fé, que sejamos como meninos no sentido de perceber o nosso entorno. Que o Senhor nos ajude, por meio do teu Espírito Santo, derrame o teu Espírito em nossos corações, para que o nosso ouvir seja aprimorado a cada dia, e pedimos isso juntamente com o perdão de nossos pecados. Assim nós agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glorioso Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, por esse domingo, teu santo dia, e por esse privilégio que o Senhor nos concede de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz. Diante de tantas vozes que existem por aí, de tantos barulhos, são tantas heresias, são muitas informações, é muita gente falando muita coisa, mas o Senhor nos concede o privilégio de estar ouvindo a tua voz. Obrigado, Pai, porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Te agradecemos por Cristo Jesus, o bom pastor, o verdadeiro pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, sendo que o pastor mercenário, ele foge, ele corre, ao ver o lobo, ou ao ver a raposa, ele corre, porque é mercenário. Mas Cristo Jesus, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós. Graças a ti, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por nos salvar. Obrigado por Cristo Jesus nos comprar pelo seu precioso sangue. E que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã aqui presente, cada família aqui presente, e os que não puderam estar aqui presentes, que o Senhor esteja abençoando também, e que esse trabalho frutifique, e que o Senhor nos ajude a ter igrejas bíblicas, para que possamos também estar congregando fisicamente, pois temos que estar junto com outras ovelhas também. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor traga mais trabalhadores para a sua seara, que o Senhor capacite mais pessoas, que o Senhor possa trazer vozes no deserto, e que possamos, Pai, ter igrejas no Brasil, igrejas sadias, para que possamos estar congregando. Seja conosco, dai-nos fome e sede de Ti, aqueça os nossos corações, meu Pai. Perdoe os nossos pecados. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Joel, só que ouvimos, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Jóia. Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, adorar e bendizer o teu santo nome, por esse dia, por esse momento, ó Pai, que estivemos ouvindo a tua voz nessa devocional, tua palavra que foi exposta aqui aos nossos ouvidos, aos nossos corações, ó Deus. Nós te damos graças porque, ao ouvir tua palavra, nossa alma está sendo refrigerada, Deus, estamos sendo confortados, consolados, exortados, Pai, e sendo alegres, ó Pai, ao lembrar nesta noite do teu grande amor por nós, de nos amar, de nos salvar por meio da vida de Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós,
Ó Pai, te louvamos muito por isso, ó Pai, por essas verdades que realmente nos alegram, nos edificam e renovam, ó Pai, nossa fé e o nosso amor em Ti, ó Deus. Louvamos por todos os irmãos que participaram, Pai, aqueles que também não puderam participar, os demais irmãos que estão nas igrejas, congregando, louvamos por eles também. Ó Pai, e queremos te pedir, o Senhor nos dê condição de te servir cada dia mais e mais, conforme teu querer, segundo a tua vontade, ó Pai, ensinar em tua palavra, e possamos, ó Deus, ser tocados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor abriu os nossos ouvidos um dia para ouvir a tua voz, para compreender, ó Deus, o teu querer, a tua verdade. Ó Pai, te louvamos porque o Senhor nos fez ovelhas do teu rebanho, e assim queremos viver, ó Pai, para te adorar, para te servir, para obedecer à tua voz, ao teu comando. Seja com as nossas famílias, ó Deus, tenha misericórdia de nós nesses dias difíceis, que venham, ó Pai, tempos de refrigério, e que, ó Deus, o Senhor possa nos sustentar, como assim tem feito até aqui. Mais uma vez, ó Pai, agradecemos ao Senhor, te damos graças por esse momento, louvamos pela vida do irmão Joelson também, que nos trouxe a tua palavra. E assim, ó Pai, oramos, agradecemos por tudo, pedindo perdão dos nossos pecados e a tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Não, Deus abençoe, irmãos. Como eu falei para os irmãos, tem um Salmo 23, para nós cantarmos. Eu selecionei um aqui que está no YouTube, vou compartilhar aqui na tela para os irmãos. E a minha ideia foi a seguinte: vou dar aqui o play, né? Mas eu vou deixar aqui o meu no mudo, e os irmãos conseguem ouvir. E aí os irmãos cantam aí com a família, né? Cada um, né? Acho que no mudo melhor, porque senão não tem, né? O som não fica sincronizado. Entenderam? Mas se os irmãos tiverem, claro, mais sugestões, não tem problema. Entenderam? E os irmãos, né? Poderão estar cantando. Os irmãos entenderam? Tudo bem? Ok? Está saindo um sonho para os irmãos? O meu pastor é o
irmãos. Amém. Deus abençoe, irmãos, a todos.